Dia 24 de janeiro é a data que entrará para a história do Brasil como o dia em que Lula foi condenado na segunda instância lá em Porto Alegre. Mas este vídeo que vai conectar-se com esse fato do Lula é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei na minha vida. A maioria das pessoas não sabe, mas o Petrolão nasceu aqui em Londrina. Este ovo do capeta foi chocado aqui nessa cidade. E agora Londrina é o palco de outro ovo da serpente que está sendo chocado esta semana aqui na minha cidade. Você viu essas imagens? Você ficou chocado? Isso que vocês viram não é cartaz de DCE de universidade, isso aí é da Via Sacra. Quando faz aquela procissão que vão passando as pessoas em cima, pois é um evento religioso que está acontecendo, um evento católico aqui em Londrina, e que estão se reunindo mais de 60 bispos, 3.000 pessoas de todos os lugares do Brasil, que é chamada 14ª Intereclesial das Comunidades de Base, que a primeira foi em 1975 lá no Espírito Santo, em Vitória. Além desses absurdos da Via Sacra, há muito mais coisa que eu vou contar pra vocês, e uns absurdos de pessoas da extrema esquerda que vieram aqui, os amigos do Lula estiveram aqui, mas eu preciso dizer pra vocês quem que está sendo o anfitrião de todo este evento, quem que está ciceroneando todas essas pessoas e os bispos que estão aqui em Londrina. É ninguém mais, ninguém menos que Dom Jeremias Steinmetz, o novo arcebispo de Londrina. Para que de fato o 14º Intereclesial seja um momento muito intenso da Igreja no Brasil. E a pergunta que fica agora é: quem é Dom Jeremias Steinmetz? Qual é a capivara? Qual é o currículo dele desde que ele chegou aqui nessa cidade? São tantos feitos homéricos que eu tive que anotar um papel aqui pra vocês. Bom, assim que ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi um grito dos excluídos. Grito dos excluídos do nosso país. Isso que envolveu o pessoal da MST, movimentos sociais, tudo para gritar o quão excluídos eles são na sociedade. A segunda delas foi aquela semana LGBT que se tornou muito famosa, que eu dei o estouro da bomba na internet, fui até banido do Facebook por isso, tornou-se uma notícia internacional e ele inclusive deu o aval para que o evento continuasse. A terceira delas foi que há denúncias de algumas pessoas que chegaram a mim dizendo que o bispo se recusa na missa a dar hóstia na boca das pessoas quando elas estão ajoelhadas. Isso aí configura um verdadeiro abuso de autoridade, um verdadeiro abuso de poder. Outra coisa é que nós temos fontes seguras e diretas, fontes primárias que disseram que ele vem perseguindo certos padres que são fiéis à doutrina da igreja, fiéis ao magistério da igreja. E a última delas, a mais recente, foi uma verdadeira dança das cadeiras dos padres aqui da cidade, onde ele trocou uma grande parte dos padres de paróquia, inclusive o Monsenhor Bernard, que estava há 30 anos na catedral, ele jogou lá para uma igrejinha no centro. Ah, mas rufem os tambores, porque há um outro feito no currículo dele. Quando eu estive aqui num dos eventos aqui que o bispo esteve presente, ele confessou de boca própria, réu confesso, de que ele foi assistente do Frei Beto. Para quem não sabe, é um amigo do Lula mesmo, um verdadeiro esquerdista dentro da igreja. E ele inclusive passou autoridade às palavras do Frei Beto, mas isso eu vou comentar daqui a pouco. E quem eram os outros agentes da esquerda que estavam neste evento da SEBS aqui em Londrina? Bom, eu já mencionei o Frei Beto. Frei Beto, para quem não sabe, assim, Teologia da Libertação, que é o braço da esquerda dentro da igreja, é o nome desta pessoa. A segunda que estava lá é o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira. Mas a tradição hoje da igreja é difícil de aceitar isso. Que fez uma cartilha tão absurda para essa 14ª Intereclesial da SEBS que eu vou mostrar mais tarde para vocês, vão ficar de cabelo em pé, vão fazer até o sinal da cruz, um sociólogo. E a outra pessoa é o Marcelo Barros, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que criou a Pastoral da Terra, que é a conexão direta com o pessoal do MST. O nosso grande companheiro Marcelo Barros. Companheiros e companheiras, vocês estão vendo que o cenário ficou complexo. Então o bispo está participando efusivamente deste evento da Teologia da Libertação, da esquerda na igreja aqui em Londrina. Sejam todos bem-vindos para este evento que deverá marcar a história da igreja no Brasil. Mas isso não surpreende porque este ninho deste ovo de serpente que está sendo chocado aqui em Londrina já existia antigamente. E eu vou contar para vocês por quê. Há três personagens fundamentais nessa história. A primeira delas é a Lenir de Assis, que para quem não sabe foi uma vereadora da cidade aqui, que votou a favor da inclusão da ideologia de gênero no plano municipal de educação. Ela que é declaradamente uma pessoa progressista e que agora é assistente de comunicação desse pessoal aí da SEBS. A outra delas é Márcia Lopes, que para quem não sabe é assim, petista de cabo a rabo. Sou a Márcia Lopes de Londrina.
e terei a grande honra de assessorar o 14º Intereclesial, que acontecerá em janeiro de 2018. E Márcia Lopes está fazendo palestras aqui durante esse evento sobre violências e outros assuntos, como diz o próprio site da SEBS. E Márcia Lopes, para quem não sabe, é irmã de Gilberto Carvalho, o ombro, o braço direito de Lula. É assim, um dos caras que tem mais intimidade com ele. E o Gilberto Carvalho, em 2012, não sei para quem não lembra, naquele Fórum Social Temático, que era o Fórum Social Mundial, disse que o governo tem a obrigação de fazer confrontos ideológicos com os evangélicos, porque os evangélicos influenciam a classe média, porque a Igreja Católica, sugeriu ele, já está tomada. E isso a gente pode confirmar também pelo vídeo, daquele vídeo famoso do Lula, em que ele fala que ele tem apoio da base da Igreja Católica, que não é nada mais, nada menos do que as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Que foram as comunidades que deram toda essa base para lançar os movimentos sociais, CUT, etc., que depois culminou na fundação do PT nos anos 80. Vocês estão entendendo a bagunça? Eu vou resumir de novo para vocês. Pensem só, semana do julgamento do Lula, dia 24, este evento das SEBs acontecendo aqui em Londrina. Cara do céu, não é possível. A Márcia Lopes, irmã do Gilberto Carvalho, que é braço direito do Lula, e o Frei Beto, que é o outro ombro do Lula. E de repente, será que esse bispo, Dom Jeremias, quer ser uma espécie de cola para unir os dois? Ou sei lá, um funil para passar toda esta reorganização das SEBs para o Brasil inteiro? Porque tá o pessoal do Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, todo mundo está aqui, todos os delegados das comunidades eclesiais de base. Bom, eu costumo dizer nos meus vídeos, follow the money, siga o dinheiro. A pergunta é, quem está bancando este evento? Fontes seguras minhas, e tudo indica que há uma fundação internacional, para variar, que está bancando este evento, uma fundação chamada Adveniat, que é uma referência ao Adveniat Regnum Tuum, do Pai Nosso em latim, e é uma fundação alemã, fundada pelos bispos progressistas da Alemanha e que é comandada pelo cardeal Casper, aquele mesmo que interpretou a encíclica papal Amoris Laetitia e que dá comunhão para os divorciados de segunda núpcia. Esse pessoal que está reinterpretando tudo e trazendo uma verdadeira bagunça para a igreja. Mas a tradição hoje da igreja é difícil de aceitar isso. E esta fundação parece que está financiando este evento. E essa fundação admite que eles são um braço da Conferência Episcopal Alemã aqui na América Latina e também no Caribe. Gente, vocês estão vendo como a coisa é grave, tão grave que dá vontade de fazer um minuto de silêncio. Mas um minuto de silêncio foi exatamente o que eles fizeram aqui no Moringão, que é um estádio aqui no centro da cidade, um estádio fechado, em que o Frei Beto convocou a todas as pessoas que estavam lá da SEBS a fazer um minuto de silêncio em prol da democracia para aquilo que estava acontecendo em Porto Alegre, ou seja, as manifestações em prol do governo Lula. Nós não podemos prescindir no nosso intereclesial daquilo que acontece a nível nacional. Todo mundo sabe que o dia de hoje é um dia importante. Convidamos o Frei Beto para fazer uma contextualização e a gente, depois da fala dele, fazer um momento de 1 minuto de silêncio para nos colocar em sintonia com aquilo que está acontecendo, a grande manifestação que está acontecendo em Porto Alegre, que está acontecendo em Porto Alegre, que está acontecendo em Porto Alegre. A democracia brasileira tem muitos mártires, muitas pessoas, companheiros e companheiras, que foram presos, torturados, exilados, desaparecidos. E muitos eram participantes das comunidades eclesiais de base. E adivinha quem estava lá e que também fez um minuto de silêncio com uma cara de piedoso? Bispo Dom Jeremias Steinmetz de Londrina. E fazer um minuto de silêncio Você pode ver nas imagens aí faixas que eles fizeram passando lá, eleições sem Lula é fraude, defender o Lula, defender a democracia. Vocês acham que eu tô ficando louco em fazer essa associação desse evento do pessoal da Teologia da Libertação com o julgamento do Lula hoje? Olha a faixa que tem ali na frente do bispo, ali, ó. Eleição sem Lula é fraude. Tá aqui a prova primária.
E para coroar com chaves de São Pedro, que não vai ser, vocês decidem chave do que é, o bispo fez um evento lá na UEL, que é a universidade aqui de Londrina, com o Frei Beto, junto com o tal do Marcelo Barros e com aquele Paulo, que eu falei que é um sociólogo comunista, que inclusive até já teve texto publicado no site do Leonardo Boff, gente. Que coisa mais brega e passada e mofada que é isso. E neste evento, o bispo falou de como nós temos que interpretar o Concílio Vaticano II, sobre um viés de transformação social, que é a linguagem dos comunistas na igreja, e depois então ele passou a palavra ao Frei Beto, como que dando autoridade a ele. Eu estava lá, eu ouvi, como vocês podem ver aí no vídeo. Os debatedores dessa noite, que falarão depois, certamente eles são mais gabaritados para falarem especialmente do futuro das séries na igreja do Brasil. E ele passa a autoridade ao Frei Beto. Sabe o que o Frei Beto disse? Eu vou ter que resumir rapidamente aqui. Ele falou que Jesus não veio fundar uma religião e não veio nem fundar a igreja. Diz que Jesus tem para o mundo um plano político. Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ele veio nos trazer um novo projeto sociopolítico. Isso é nada mais do que comunismo na igreja, chama-se teologia da libertação. Falando que quando Jesus multiplicou os pães, na verdade ele fez a partilha, que isso é o fome zero, gente. Ele falou isso lá, eu estive lá, eu vi. Tem várias testemunhas que viram isso aí também. A multiplicação dos pães, palavra equivocada, porque não houve multiplicação de partilha, o que é? É o fome zero de Jesus. Outra coisa absurda, gente, pra vocês entenderem, o Frei Beto explicando o que é a SEBS, as comunidades eclesiais de base, na visão do esquerdista que quer reorganizar isso. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que as SEBS são o posto, como um posto de gasolina que serve para abastecimento. E aí ele pergunta, quem são os carros? Bom, segundo ele, os carros são os movimentos sociais, as ONGs, etc., CUT, MST, MTST, tudo que vocês podem imaginar, os sindicatos e também os partidos políticos. Movimento social, sindicato, partido político, ANG são veículos. Que ele diz que eles têm que se reabastecer, se organizar nesses postos que são as SEBs e depois sair então fazer militância política. E criticou os fiéis que ficam só nas igrejas. Tem muita gente católica, muito piedosa, que fica parado no posto, enchendo o tanque o tempo todo. Diz que não, o negócio não é ficar celebrando, nós temos que fazer luta política, ou seja, você católico que quer celebrar e rezar, você é um trouxa, segundo eles, que você tem que servir esse movimento de esquerda e virar um militante tonto com bandeira vermelha do MST comendo mortadela na rua. Eu vou resumir mais uma vez porque a coisa é bem complexa. O que esse bispo está querendo com tudo isso aqui? Com o Frei Beto, com o Marcelo Barros, com esse Pedro Ribeiro, com todo esse pessoal comunista na igreja falando do Lula? É uma coisa simples, uma frase: Lula presidente em 2018. É nada mais do que isso, é um ato, é uma reorganização da esquerda acontecendo em Londrina, é o ovo sendo chocado para reorganizar a militância e colocar o Lula no poder de novo este ano. O que esse evento da UEL e esse evento da SEBS nacional aqui no Brasil das comunidades eclesiais de base está querendo fazer? A total politização da fé. Transformar tudo em política. Você já deve ter visto alguns padres fazendo esse tipo de homilia. E tudo isso está resumido numa cartilha da 14ª Intereclesial que está acontecendo aqui em Londrina deste evento, em que a gente pode notar pontos assim que são gritantemente absurdos e errados. Como, por exemplo, a cartilha menciona que o que aconteceu em 2016 foi um golpe. Outra coisa, eles fazem um plano e incitam todos a querer fazer um referendo para fazer uma nova Constituição, assim como aconteceu na Bolívia, assim como aconteceu com Maduro, para transformar o Brasil numa nova Cuba, numa nova Venezuela. Eles querem reforçar a pedagogia de Paulo Freire, diz que ela é maravilhosa para ensinar as pessoas um pensamento crítico, a pedagogia crítica. Eles fazem um apoio declarado ao governo da Venezuela e depois, um ponto muito importante que eu vou ter que fazer questão de ler e eu peço que vocês prestem a máxima atenção. O golpe uniu diferentes setores da sociedade brasileira, empresários e ruralistas que propunham reformas neoliberais para recuperar ou aumentar a taxa de lucro. Que conversinha. Políticos profissionais que querem estancar a Lava Jato e livrar-se de Lula e do PT. Setores da pequena burguesia temerosos da ascensão econômica dos pobres, igrejas cristãs em oposição a propostas inovadoras, ele vai dizer quais, na legislação referente a aborto, drogas, políticas de gênero e ensino laico. Gente, o bispo deve umas explicações para nós. O que é isso, bispo? O que é isso aqui? Desequilibrado! Bispo, o que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O senhor ouviu o que eu li? O senhor leu a cartilha que está sendo distribuída no evento ciceroneado, cujo o senhor é o anfitrião?
O senhor deve explicações. É por isso que todo mundo, todo católico que discorda dessa balbúrdia que está sendo ensinada aqui, vai ligar para o senhor e pedir explicações. Inclusive pro núncio apostólico lá em Brasília, que isso é um absurdo. E outra coisa, o senhor deve explicações para todo mundo a respeito de uma coisa que está escrito lá na página 13, que é um número bem significativo, não é mesmo? Diz assim que nós temos que pedir a antecipação, nós temos que fazer de tudo para antecipar o reino de Deus na história humana. Isso, para quem não sabe, é uma velha heresia que Irineu de Lyon já destruiu no livro Adversus Heresy, que chama-se gnosticismo, que é negar a transcendência, que é dominar a história, que é transformar Deus simplesmente numa ideia maluca. Isso aí é uma heresia condenada pela Igreja Católica. Que absurdo! Mas o que é isso? Mas o que é isso? E nesse mesmo evento que aconteceu na universidade aqui em Londrina, o bispo aqui de Londrina abriu então o evento, disse palavras sobre transformação social, o Concílio Vaticano II, levantou a bola para o Frei Beto, deu autoridade para ele falar. Os debatedores dessa noite, que falarão depois, certamente são mais gabaritados para falarem especialmente do futuro das séries na Igreja do Brasil. Frei Beto então abriu dizendo, primeiramente, adivinhe, fora Temer, todos são bem-vindos. Você que é evangélico, não fique contente, não fique esmagando a Igreja Católica, não, porque tinha a pastora luterana que estava concordando com tudo, falando que tem que demolir os templos, que o negócio é abraçar o Jesus histórico e o Jesus da fé a gente deixa meio de lado. Não fica tão felizinho não, tá? Não fica tão feliz não, que o Gilberto Carvalho daqui a pouco chega aí, viu? Chegou a hora da gente fazer um ato de desagravo para toda essa anarquia que está acontecendo aqui em Londrina, que está chocando esse ovo de serpente, como foi chocado a Lava Jato aqui em Londrina, está sendo chocado esse ovo de serpente aqui com Gilberto Carvalho, Márcia Lopes, Frei Beto, esse sociólogo comunista, aquele outro Marcelo Bar, toda essa junta está fazendo a reorganização. E agora nós vamos ligar para o arcebispo e pedir uma posição dele. O que é esse negócio de antecipar o reino de Deus? O que é essa cartilha? O que é tudo isso? O que é isso? 3371-3141, Arquidiocese de Londrina. E você que está indignado com tudo isso, faça o seguinte também, mande um e-mail com todas essas informações que eu passei para você para o Núncio Apostólico lá em Brasília e vamos montar várias denúncias contra o bispo, porque isso é um caso de polícia. O e-mail é este, nunapost@solar.com.br. Vou repetir, nunapost@solar.com.br. Se você quiser o telefone também tem. O DDD é 61 3223 0794 ou 3223 0916. Ligue, explique o que está acontecendo e peça uma posição do nosso núncio apostólico. Gente, nós temos que pisar na cabeça da serpente. Esse é o vídeo mais importante que eu fiz. O vídeo do Vivi é engraçadinho, vocês deram like, mas esse é o vídeo que tem implicações práticas na sua vida. O PT nasceu com um tipo de organização que está acontecendo aqui de novo, com as SEBs. Então nós temos que desbaratar essa bagunça que está acontecendo aqui em Londrina, nos manifestar, pedir a posição do bispo, pedir a posição da Anunciatura Apostólica, e aonde quer que você encontre um bispo, um padre, qualquer pessoa da Igreja Católica pregando essas ideias malucas de politização da fé, denuncie na cara, desmascare e não deixe isso prosperar. O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso desequilibrado? Agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso?